Oi, pessoal, tudo bem? Hoje eu vou fazer com vocês uma apresentação do que a gente já viu na outra aula, tá? E falar um pouquinho da política do café com leite e das repúblicas oligárquicas. Então, como nós vimos na última aula, a República Velha, ela vai de 1889 até 1930, com o início do governo do Getúlio Vargas. E as principais características vêm com a Constituição, né? Então, o Brasil passa a ser uma república governada por presidentes, governadores, prefeitos, como a gente conhece até hoje. Mas uma característica importante daquele período que vocês viram aí era o voto de cabresto. Então, aí tem duas imagens para vocês. O coronel, nas duas, ele exige que a pessoa vote no candidato que ele quer. Então, o voto ele era aberto para maiores, homens, alfabetizados. E aí que vem o X da questão. Como esse voto era aberto, eles tinham que falar em quem estava votando, por isso era mais fácil do coronel dominar. Se não votasse nesse coronel, né, ele poderia usar até a violência. Presta atenção que ele está com uma espingarda aí, né? E hoje a gente continua tendo voto, mas o voto hoje ele é para maiores de 16 anos, facultativo, para maiores de 18, obrigatório, até os 70, né? E aí esse voto ele é secreto. Então hoje as pessoas vão na urna eletrônica e votam lá secretamente. Ela não precisa falar nada, né? Falar para ninguém quem votou. Mas a gente sabe que em muitas cidades, assim, brasileiras, cidades pequenas, mais eu acredito, ainda existe um líder, né? Um coronel, entre aspas, que domina ali aquela região. Então, essa pessoa influente da cidade, mesmo o voto ainda sendo secreto, ele consegue manipular muitas coisas, ele consegue fazer aquelas pessoas terem medo dele, né? Então, eu já ouvi assim, casos de que as pessoas tinham que fotografar a urna eletrônica para mostrar para o candidato, né, que ela estava votando naquela pessoa. Então, assim, hoje em dia eles conseguem manipular, mas para isso tem a justiça eleitoral, que faz que as denúncias, né, ela verifica todas essas denúncias e esse candidato ele é desclassificado, né, ele perde a sua candidatura. Nessa tela, a gente está vendo o seguinte, que o Brasil não tem povo, tem público. O Lima Barreto, quando falou isso, o que ele estava querendo dizer? Que a população brasileira não entendia nada o que era república, o que era monarquia. Para eles não tinha nada assim de novidade. A situação do pobre, do ex-escravo, ela continuava do mesmo jeito. Só mudou a forma deles serem explorados. Eles continuavam sendo explorados, mas de uma outra maneira. Então, assim, esse início da República, ele não favoreceu de nenhuma maneira a população, tá? E aí tem uma charge falando, né, da Constituição. E uma das coisas que a Constituição trouxe também é a legalidade do casamento civil, porque no Brasil só tinha casamento na igreja. E a Igreja Católica deixou de ser a única também. Agora, essa Constituição faz com que o Brasil seja um país laico, que significa que a gente pode ter a religião que quiser. E para responder a pergunta, né, essa daqui é a nossa correção do último trabalho, na verdade. Eu perguntei lá para vocês, será que hoje a eleição ainda é justa? Então, hoje ainda a gente sabe que tem essas trocas de favores, mas eu acredito na lei.
eu acredito na justiça. Então, pode ser que aquele candidato faça alguma maracutaia, se eleja, ou porque ele vai sempre assim, em época de campanha, na casa das pessoas, prometer: ah, se você votar em mim, eu te dou um emprego, por exemplo, né? E só que assim, eu acredito que hoje a gente está mais inteligente nesse ponto, né? Então não é como essa imagem aí que o eleitor ele é um burro, né? Não, hoje eu acho que a gente tem que ser mais inteligente. Só com o conhecimento, com o uso da inteligência que a gente pode mudar essa situação. Agora vem uma questão muito importante. Mas por que existia esse voto de cabresto? Porque eles precisavam colocar poucos no poder, e esses poucos, né, eram os ricos. Então, eles fizeram uma política, um esquema que ajudasse nessa composição. Então, uma hora ia ser um candidato, outra hora ia ganhar o outro candidato. O Brasil só tinha 2 partidos na época, o paulista e o mineiro. Então, eles simplesmente combinaram, olha, uma hora vai ser o presidente de Minas e outra hora vai ser o presidente de São Paulo. E aí a gente vai ter a política do café com leite, tá? Porque Minas era produtora de leite e café era em São Paulo, né? Então, a gente tem um negócio aí chamado política dos governadores, ou que depois entrou para a história, política do café com leite. Para comandar essa política, aparece o papel, então, do coronel, que é aquele cara que estava lá ameaçando o trabalhador. Como que surgiu esse coronel? Ele surgiu quando os próprios militares, eles davam assim, um título, né, de coronel para essa pessoa. E aí essa pessoa passava a ter o seu exército particular, que são os capangas, tá? Então, para evitar assim uso, como bandidos, né? Eles protegiam a sociedade, protegiam, mas também impunham as suas vontades através da violência, né? E essa influência, então, dos coronéis, ela marca, então, essa política, ela que começa, assim, com essa política dos governadores, tá? E garante o poder da oligarquia, que significa oli é pequeno e arquias é governo. Governo na mão de poucos, né? Então, são os poucos e os ricos que ficam no poder. Aqui dá para ver melhor. Olha como é que funcionava. Vou pegar aqui embaixo. A gente vai começar aqui embaixo, olha. O voto de cabresto. Então, o coronel, quando chegava nas eleições, tinha que ser o presidente eleito. Aí, o coronel sabia que tinha que ser esse presidente. O que ele fazia? Ele fazia toda a sua população votar naquele governante. Então, aqui tem, ó, verbas para o prefeito, aí vem aqui a oligarquia que garante a eleição do presidente. Ó, verbas, então, assim, era em troca de verbas. Mas vou fazer um diálogo rapidinho. Esses políticos chegavam aqui no coronel e falavam assim: olha, coronel, se você conseguir tantos votos para mim, eu vou te dar benefício aqui dessas terras que não tem dono e tal. Então, o coronel, claro que não era burro, ele fazia o seu curral eleitoral. Curral é porque fica lá as pessoas, né, que são subordinadas a ele. E como a gente viu naquela foto, né, o eleitor tem a cara de burro ali, né, tem a charge de burro. Então, o coronel consegue os votos para eleger o prefeito, para eleger os deputados. Os deputados conseguem garantir que o presidente escolhido para aquele momento seja eleito. Então, por exemplo, hoje vai ser o presidente de Minas Gerais. Então, todo o esquema funciona para que o voto seja do presidente de Minas Gerais. Ah, passou o mandato, agora nós vamos ter um de São Paulo. Então, agora vai vir São Paulo de novo. Então, era esse o esquema que funcionava nessa República Velha.
E isso só vai acabar, pessoal, em 1930, quando Getúlio Vargas, que é do Sul, tenta ser presidente do Brasil, tá? Então, espero que vocês tenham entendido a aula e vamos para as atividades.